Boa noite, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Passando aqui para desejar uma ótima noite e convidar vocês, meus queridos, para nós continuar o estudo bíblico que se encontra lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 1 até o 22. O título é As águas se escoam. O segundo título, Quando saiu da arca. O sacrifício de Noé. Até o 22, meus queridos irmãos. Convido você a abrir a vossa Bíblia em nome de Jesus. E que diz assim: E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais, e de todos os céus, e de todos os seus, e de todos os seres viventes que estavam com ele na arca. Agora, o estudo bíblico dizia assim: a ideia de que Deus lembrou-se, tal como é indicado aqui, não significa que Deus tinha se esquecido ou que ele pode se esquecer. Simplesmente significa que ele agora dará sua atenção a qualquer coisa na qual se concentra, quer que seja para juízo ou para bênção. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Com respeito a isso, Macdonald diz: agora acredita-se que Enoque é uma figura da igreja que será tirada antes que a maldade humana alcance o seu ponto culminante e antes que o julgamento divino caia sobre o mundo. Noé, por outro lado, é uma figura do remanescente de Israel que será levado através das águas profundas da aflição, e mediante o fogo de julgamento, sendo guiado para desfrutar do pleno gozo do milênio, em virtude da aliança sempiterna de Deus. Fecharam-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus foi detida. As duas palavras neste versículo, fontes e janelas, declaram-nos a terrível velocidade do dilúvio. De fato, provavelmente eram tanta velocidade que literalmente transformou grande parte deste mundo. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram as águas ao fim de 150 dias, enquanto o Senhor usou somente um dia para destruir a água que cobriu a terra durante o tempo da criação. Gênesis 1, 6 e 8. Foi necessário muito mais tempo para o dilúvio da época de Noé cobrir a terra, embora os dois dilúvios tenham sido causados pelo pecado, o primeiro pela rebelião dos anjos e o segundo pela rebelião dos homens. Damos-nos conta de que a rebelião causada pelos homens requer muito mais atenção da parte do Senhor. Por quê? Deus deu muito maior domínio a Adão, quer dizer, a humanidade que ele fez, do que a criação angélica. E repousou a arca no 7º mês, aos 16 dias do mês, e sobre os montes de Ararat. Note os seguintes feitos notáveis. No 12º dia do mês de Abib, abril, a arca repousou sobre o monte Ararat. No 17º dia de Abib, os israelitas cruzaram o Mar Vermelho. No 12º dia de Abib, Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dentre os mortos. E as águas seguiram diminuindo até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia
do mês vieram-se os cumes das montanhas, do momento em que a arca estava, perdão, meus queridos, do momento em que a arca encontrou um lugar de repouso sobre o monte Arado, até que se viram muitas montanhas, passaram-se 3 meses. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito Noé, e Deus tinha habitado junto na arca durante todo um ano solar, quer dizer, desde o 12º dia do segundo mês e até o 27º do mês correspondente do ano seguinte, 365 dias. Enviou um corvo, o qual saiu e esteve indo e voltando até que as águas se secaram e sobre a terra. O corvo voava longe, indo e voltando, mas não retornou para a arca. Enviou também uma pomba para ver se as águas se retiravam de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou onde assentar a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam ainda sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomando-a, recolheu-a consigo na arca. Embora os cumes de algumas montanhas fossem visíveis, estas ainda eram lugares de morte, e não de vida. A pomba não pode encontrar nenhum lugar de descanso em tal área. Se seguiu procurando um que estaria limpo, então depois ela retornaria à arca. E esperou ainda outros 7 dias e voltou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou para ele à tarde, e trazia uma folha de oliveira presa em seu bico. Então entendeu Noé que as águas se retiraram de sobre a terra. E esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, a qual já não voltou mais a ele. A pomba não retornou, porque dessa vez, sem dúvida, encontrou um lugar adequado de descanso, porque significa que as águas foram diminuindo. E aconteceu que no ano 601 de Noé, a idade de Noé, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas sobre a terra, e tirou Noé a cobertura da arca, e olhou, eis que estava seca a face da terra. Refere-se à sua superfície. Teria levado cerca de 57 ou 58 dias a mais, segundo o versículo seguinte, para completar um ano solar de 365 dias do mês, no mesmo momento em que o dilúvio se iniciou, até a face da terra ficou suficientemente seca. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, secou-se a terra. Meus queridos irmãos, vemos aqui Deus provando aqui Noé, mesmo dentro da arca. Vemos aqui a paciência e a fé de Noé, um homem justo, que caminhava, andou com Deus, caminhava com Deus. Ele estava na arca e ele estava esperando as águas se diminuir, acabar, para ele poder sair com os animais e sua família. E chegou o momento que ele sai, ele constrói um altar, Deus faz aliança com ele e continua, prossegue em diante.
Glória a Deus. Vamos continuar. O versículo 15. Quando saiu da arca, e falou Deus a Noé, dizendo: damos-nos conta neste texto das Escrituras de que Noé esperou no Senhor e ele não fez nada precipitado. Sai da arca, tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. O Senhor, estando na arca com Noé, diria a ele: sai da arca, todos os animais que estão contigo, de toda a carne de ave, de animais e todo réptil que anda se arrastando sobre a terra, trarás contigo e vão por toda a terra e frutifique, multiplique-se sobre a terra. Declara o fato de que o dilúvio era universal. Olha, nós vemos aqui que era nos 4 cantos da terra o dilúvio, meus queridos. Então saiu Noé e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele, todos os animais, todo o réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas espécies, saíram da arca. A ideia é a de que os animais não saíram da arca em confusão ou ao acaso, e sim de uma forma ordenada, cada um deles segundo a sua espécie. Vemos aqui, meus queridos, Deus fala: Noé, sai da arca, né, você, sua família, os animais, e se multipliquem, né, frutificai e multiplicai sobre a terra, né, sobre a face da terra. Vemos aqui, meus queridos, o recomeço de tudo, né, e porque muita coisa aconteceu fora da arca. Os homens, né, os outros animais que não entraram na arca, tudo pereceu. Tem que recomeçar tudo novo. O sacrifício de Noé, agora do 20 ao 22. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. A civilização que surgiu dos filhos de Noé tem o seu fundamento na cruz de Cristo, quer dizer, o altar. E sentiu o Senhor o aroma suave, a queima do sacrifício foi doce ao Senhor, porque fala do Redentor vindouro que ia erguer o homem para fora deste mar de maldade. E disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. A maldição de que Deus fala se refere ao fato de que ele não visitaria outra vez a terra com um dilúvio, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade, nem tornarei mais a destruir todo vivente como tenho feito. Se vir que Deus levará em conta os resultados da queda em relação aos quais o homem no momento não tem controle algum. Entretanto, há um remédio: o altar, quer dizer, a cruz. Enquanto a terra durar a semedeira e a ceifa, o frio, o calor, o inverno e o verão e o inverno, o dia, a noite não cessarão. A promessa dada aqui é que as estações do ano continuarão, porque a terra continuará existindo para sempre. E aqui terminamos dizendo que a terra vai continuar existindo enquanto enquanto o ser humano, né? Enquanto o ser humano viver depois dessa vida, quando o ser humano viver, né? Porque tem uma vida depois da morte. Quando Jesus vier com os santos governar os 1000 anos, depois vem a eternidade, né? A terra vai continuar a mesma, mas de uma forma diferente. Ela vai ter uma aparência muito diferente, como nós vemos hoje, né? Mas ela vai permanecer a mesma, né? E
vai ter o quê? Vai ter sol, vai ter lua, vai ter as estrelas, vai voltar tudo, mas de uma forma completamente diferente, porque Ele é Deus. Deus, Ele faz da forma que Ele quer. Deus, Ele faz da forma do querer dEle. E fico com essa palavra, meus queridos. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite, a paz do Senhor. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. E a próxima vai ser o capítulo 9, aliança, né? Deus faz uma aliança com nós. Uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Um forte abraço. Compartilhe, seja um membro, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, me ajude a compartilhar a palavra de Deus e a paz do Senhor. Boa noite.